Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, eu comecei uma série de estudo falando sobre as promessas de Deus. Hoje eu quero vos falar a respeito da promessa da salvação. Convido vocês, amados e diletos irmãos, a meditar comigo no livro de Mateus. Mateus, capítulo 1, versículo 18. O versículo 18 começa desta maneira: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. E então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelos profetas, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco, eterno e soberano Deus. Em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, entrando na Tua presença neste momento, para, Senhor, pedir uma porção gloriosa do Teu Espírito Santo, Pai, para poder ministrar a Tua palavra, para poder falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu venha falar. Este, Pai, é o meu pedido, é a minha oração, é a minha súplica, é o meu clamor, Pai. Usa-me, ó Deus, poderosamente eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero chamar a vossa atenção para uma pequena reflexão, falando acerca das promessas de salvação que o Senhor nosso Deus tem prometido por meio do seu amado Filho, Senhor Jesus. É por causa da graça de Deus, amados irmãos, que podemos saber quem somos e também para onde estamos indo. As promessas da salvação é para aqueles que aceitaram o sacrifício expiatório de Cristo, aqueles que passaram a crer no Senhor Jesus. Muitas pessoas dizem para os crentes. Não, amados, não é para os crentes. É para todos aqueles que dão crédito à palavra de Deus. Ter nome de crente não significa que você está salvo. Portanto, esta promessa é para todos aqueles que crêem. Essa promessa é a mais preciosa de todas as promessas das Escrituras. Ela é a maior prova da misericórdia de Deus e do seu infinito amor para com os homens, ao providenciar-lhe o meio eficaz
para que este fosse redimido dos seus pecados e obtivesse a certeza da vida eterna. A Bíblia diz que a luz se manifesta no mundo e todos aqueles que creram nele receberam a condição de serem feitos filhos de Deus. Essa sublime promessa que abre a porta para o cumprimento de todas as demais promessas de Deus em nossas vidas. Amados, existe uma necessidade de nós tomarmos posse da promessa de Deus. A razão da promessa é devido à queda do homem, como está registrado no livro de Gênesis, quando o Senhor nosso Deus prometeu que do fruto da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, esta promessa trouxe a esperança para os homens que haviam tido o transtorno dos males irreparáveis para a raça humana. A Bíblia diz que devido ao pecado do homem, houve a maldição sobre a terra. Diz que a terra nasceu espinho e caldo também, produzindo espinho sobre a terra, porque até então não existia espinho. Devido ao pecado do homem, o homem teria que trabalhar para produzir o seu próprio alimento. Veja o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde Deus diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerá delas todos os dias da tua vida. Espinheiro, caldo também produzirás, e comerá a erva do campo. Do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra o teu pão, até que se torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Amados, Deus agora faz uma promessa de que, primeiro, ele diz que a terra toda recebeu a maldição devido ao pecado do homem. Mas Deus prometeu que do fruto da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça de Satanás. Portanto, a razão desta promessa, ela se cumpre agora em Cristo. Sabemos que toda a natureza passou a sofrer as consequências do pecado que introduziu a morte no mundo e destruiu o homem da sua perfeita comunhão com o Criador. Isso está registrado no livro de Gênesis, do capítulo 3, versículo 16 até o versículo 19. Entende-se que houve ali uma morte espiritual. Aqui não apenas como a separação física dos antes queridos, mas sobretudo a separação espiritual e eterna de Deus. Esse efeito mais dramático da desobediência dos nossos primeiros pais, já que Deus não os criou para a morte,
mas para a vida. E tanto que a luta pela sobrevivência é algo que todo ser humano almeja, toda a raça humana almeja a vida eterna. O homem foi expulso do jardim do Éden e todavia o símbolo perfeito dessa perda, agora ela vem a promessa de Deus para que o homem pudesse ter uma reconciliação com o seu Criador. A origem da promessa, portanto, amados, Deus em seu infinito amor, Ele promete que haveria um Salvador, e Ele cumpre isso através da sua soberania, como Senhor da história. Ele promoveu o Cordeiro para redimir a humanidade perdida. Seu primeiro ato, após a entrada do pecado no mundo, foi matar um animal, derramou seu sangue com que a terra abriu a boca e tragou o sangue deste animal. E com ele, com a pele deste animal, Deus providenciou a veste para o primeiro casal. Gênesis capítulo 3, versículo 21. O sangue fala pelo meio da redenção. A veste, resultado, isto é o usufruto da salvação. A Bíblia diz que aqueles que forem salvos serão vestidos de linho puro. Deus primeiro providenciou uma veste de pele, mas para aqueles que fazem parte da graça, da salvação em Cristo, será vestido de linho puro. Com isto, amados irmãos, Deus estava inaugurando a era dos tipos no Antigo Testamento, que apontaram logo nas Escrituras para o grande momento da encarnação de Cristo, tal qual está escrito agora, descrito por evangelista Mateus, na leitura bíblica da qual eu fiz neste dia de hoje, do capítulo 1, versículo 18 até o versículo 23. Portanto, amado, aqui Deus, usando da sua benevolência, Ele fez com que Maria concebesse através do Espírito Santo e gerasse no seu ventre o Cordeiro para o sacrifício da expiação do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Deus é bom, Deus é justo. Ao mesmo tempo em que no Éden aplicou a sua justiça ao culpado, também demonstrou seu amor, como se vê em Gênesis capítulo 3, versículo 15 até o versículo 21. Por isso, o Cordeiro de Deus é exaltado na consumação dos séculos. Se lemos o livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 até o versículo de número 14. O propósito, portanto, da promessa de Deus, a promessa divina da salvação, ela traz-nos a redenção do homem, e o homem sendo agora liberto da escravidão do pecado, restaurado a sua comunhão com Deus, recebe a segurança da vida eterna, para que um dia possa estar com Deus, com o Senhor Jesus Cristo na glória. Basta lermos o livro de João, capítulo 5, verso 24, e também o capítulo 10, verso 28, 29. Amados, qualquer pecador pode ser salvo. Aqui, nestes dias atuais, basta apenas arrepender-se dos seus pecados e crer
e crer no Senhor Jesus Cristo, receber a graça que foi manifestada em Cristo Jesus. Basta lermos livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8 até o versículo 10, nós receberemos um esclarecimento acerca desta graça, desta regeneração, graça regeneradora de Deus, prometida por meio do sacrifício do seu Cordeiro, que é o seu Filho, que foi imolado pelo nosso pecado. Amados irmãos, é importante frisar esse ponto, porque há em algum passagem bíblica, ou seja, alguma passagem evangélica, uma mentalidade herética de que é preciso o pecador cumprir algum tipo de ritual para alcançar os benefícios da graça de Deus. Existe dentro de algum meio evangélico pessoas escrevendo algumas coisas, dizendo que o homem terá que pagar alguma coisa, cumprir algum ritual para que possa alcançar a salvação. Isso é uma mentira, porque basta o ser humano crer no sacrifício de Cristo, basta o ser humano entregar a sua vida para Cristo, trilhar o caminho da vida, aceitar a Jesus como sendo o Senhor da sua vida e passar a viver sobre o preceito divino de Cristo, então ele será salvo. Algumas desses rituais são leva o ser humano muitas vezes a cometer cada barbaridade, tornando-se escravo novamente do pecado. Amados, precisamos então apenas confessar o nosso pecado, confessar que Cristo é o Senhor da nossa vida, para que assim possamos, amados irmãos, receber a redimissão, a ser readmitido na graça de Deus, ser readmitido na família de Deus, receber a nossa regeneração, receber o novo nascimento, receber o Espírito Santo, que é o guia da nossa vida. Basta, amados, nós acreditarmos que Jesus Cristo cumpriu totalmente a vontade do Pai, e ao cumprir a vontade do Pai, Ele concede a cada um de nós a chave para sermos salvos. Ele nos dá o seu nome para que nós venhamos usar esse nome, para que assim, através do nome de Cristo, nós possamos agora alcançar a misericórdia divina e trilhar agora o caminho da vida. Amados e diletos irmãos, este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã eu quero falar sobre o caminho da promessa de Deus. Que Deus, neste dia, possa dar a cada um de vocês compreensão exata de que o sacrifício de Cristo é o único meio para alcançarmos e obtermos a salvação. E a salvação só se obtém por meio da fé. Se você não tiver fé, então você precisa buscar esta fé. E a fé você só recebe dando ouvido à palavra de Deus. Eterno e soberano Deus, te dou graça, Pai, por este momento, por esta palavra que o Senhor colocou na minha alma, no meu coração, dentro do meu amargo, Pai, para que eu pudesse transmitir para a Tua igreja, para o Teu povo, para que onde este áudio de ministração da Tua palavra chegar, Pai, haja vida, haja, Senhor, restauração de lar, de família, de vida sentimental, de vida conjugal, que haja, Senhor, restauração espiritual. Este, Pai, é o meu pedido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Amanhã eu voltarei falando sobre o caminho da promessa de Deus. Amém?